Olá, seja bem-vindo. Eu sou Larissa Ramos, sou consultora de sistemas aqui na Bluesoft e hoje eu vou falar sobre o cadastro de workflows do Acelerato. Pelo cadastro de workflows é possível você configurar o fluxo de trabalho das suas equipes de atendimento e também de projetos. Você deve acessar o menu de configurações e clicar na opção de workflow. Na tela de workflows já existem alguns modelos que você pode utilizar. Mas se você quiser, você pode adicionar de acordo com a sua necessidade. Então eu vou clicar aqui para adicionar um novo workflow. Eu preciso definir um nome de identificação para esse workflow. No meu exemplo, eu vou colocar que é um workflow de atendimento ao cliente. Aqui em tipo de workflow, primeiramente eu vou mostrar para vocês como funciona a opção de linear. Mas é possível também configurar um workflow complexo, que ele permite que você configure em cada uma das etapas para quais outras etapas um ticket ele pode ser movido. Isso vai evitar que nenhuma etapa importante seja desconsiderada no seu fluxo de trabalho. Então eu vou deixar como linear, que ele já vem pré-definido duas etapas, a de início e feito, que é a etapa de início e a etapa de fim. Eu não posso excluir essas etapas, mas eu posso editar o cadastro dessas etapas. Aqui em início eu vou colocar que o nome da etapa vai ser aberto, que vai facilitar para que a minha equipe de atendimento ela entenda que esse ticket está em aberto. E a de feito eu vou mudar para resolvido. Então eu ajustei essas duas etapas de acordo com a minha necessidade. Eu posso clicar aqui em adicionar etapa para adicionar novas etapas nesse workflow. Então eu vou adicionar uma etapa chamada de analisando. Então no nome da etapa eu vou preencher analisando. Então existem dois tipos de etapas: etapas de fila e etapas de execução. A etapa de fila quer dizer que não existe nenhuma interação de usuário naquela etapa. E uma etapa de execução quer dizer que tem uma interação de usuário naquela etapa. Isso vai ajudar bastante se você trabalha com apontamento de horas no Acelerato. Por exemplo, a etapa de analisando quer dizer que tem uma interação do atendente porque ele está analisando aquele chamado naquele momento. Quando o usuário ele alterar o ticket da etapa em aberto para analisando, ele já vai iniciar automaticamente uma atuação, um apontamento de horas na etapa de analisando. Quando ele finalizar a etapa de analisando e passar para uma próxima etapa, e ela for uma etapa de fila, por exemplo, ele já vai gerar um apontamento daquele tempo que eu fiquei analisando o chamado. Então isso facilita bastante depois para você visualizar em relatórios, onde você consegue medir a quantidade de tempo que foi dedicado para analisar aquele chamado. E aí eu vou clicar em salvar etapa. Eu vou adicionar uma nova etapa também chamada de resolvendo, que é o próximo passo da minha equipe. E o tipo de etapa vai ser de execução, porque ele vai estar dedicando um tempo para resolver aquele chamado. E aí eu vou clicar em salvar. Então o workflow de atendimento da minha equipe ele ficou configurado da seguinte forma: tem uma etapa em aberto, que é uma etapa de fila. Depois tem duas etapas analisando e resolvendo, que são etapas de execução. E eu tenho também a etapa final, que é a etapa de resolvido, que é uma etapa de fila também. Aqui nas etapas eu tenho a opção de editar o cadastro da etapa e eu também posso transformar uma etapa de fila para execução e uma etapa de execução para fila. E se eu quiser ainda, eu posso excluir uma etapa. Agora eu vou demonstrar para vocês como que é a utilização do workflow complexo. Então quando eu altero de linear para complexo, ele já faz algumas alterações aqui nas etapas, que agora eu posso excluir as etapas de início e as etapas finais também. Então eu vou clicar aqui na etapa de resolvendo, na opção de editar, para demonstrar para vocês como que é o funcionamento do workflow complexo. Então o que vai mudar aqui no workflow complexo é, além do tipo da etapa, que a gente pode definir se ela é fila e execução, eu tenho essa opção se ele é uma etapa final. Então o meu workflow ele pode ter até mesmo mais que uma etapa final. Então eu poderia ter uma etapa final de resolvido e uma etapa final de não resolvido. E depois eu consigo visualizar os chamados que ficaram nessas etapas de resolvido e os chamados que ficaram como não resolvidos. Então isso vai facilitar bastante na questão de relatórios. Além disso, existe também essa opção aqui de tickets nessa etapa podem ser movidos para, e aí você pode definir para quais etapas esses tickets eles podem ser movidos. Por exemplo, a etapa de resolvendo quer dizer que eu só posso mover para a etapa de resolvido, ou eu posso voltar para a etapa de analisando, mas esse ticket ele não pode voltar para a etapa de aberto.
Então, obrigatoriamente, o seu usuário ele vai ter que clicar ou em analisando ou em resolvido, ele não vai conseguir clicar em aberto. Então, isso facilita bastante para quando você precisa seguir um fluxo corretamente. Então, o ticket ele só pode ir do aberto para analisando, do analisando para o resolvendo, do resolvendo para o resolvido, não pode ser pulada nenhuma etapa. Então, pelo workflow complexo, você consegue configurar as etapas que ele pode ser movido. Feito isso, é só clicar em salvar etapa. Então, depois que você configurou o seu workflow, basta você clicar em salvar. Quando você clica em salvar, ele abre esses dois campos, da etapa de início do lead time reduzido e a etapa de término do lead time reduzido. Então, você pode configurar o seu lead time. Então, você vai começar a contar um tempo desse ticket a partir da etapa de analisando, onde teve a interação do usuário, até a etapa de resolvido, onde houve o término daquele atendimento. Aqui no cadastro de workflow, eu também consigo adicionar ações para esse workflow. Por exemplo, aqui em tipo de ação, eu posso até mesmo criar uma ação para comentar nos tickets vinculados ao mover, para mover ao fechar todos os tickets vinculados. Eu posso incluir um comentário ao vincular um ticket em uma demanda. Eu posso comentar ao vincular um ticket em uma nova demanda e eu também posso mover ao receber um comentário em ticket finalizado. Por exemplo, eu vou selecionar essa daqui de comentar ao vincular ticket em uma demanda. Então, todas as vezes que eu vincular um ticket em uma demanda, eu vou criar um vínculo de uma para outra, eu posso incluir um comentário. Por exemplo, o seu chamado foi encaminhado para a nossa equipe de projetos. E vou clicar em salvar a ação. E aqui em ações já vai ficar como comentário que será enviado ao vincular o ticket em uma nova demanda vai ser: seu chamado foi encaminhado para a nossa equipe de projetos. E você pode adicionar quantas ações você quiser. Feito isso, é só clicar em salvar. Bom, cadastrado o workflow, basta você acessar o cadastro da equipe e vincular aquele workflow que você acabou de cadastrar na sua equipe de atendimento ou na sua equipe de projetos. Então, conforme o meu exemplo, que eu cadastrei um workflow de atendimento ao cliente, então eu vou vincular o workflow que eu acabei de cadastrar, que é o de atendimento ao cliente BlueSoft, na minha equipe de atendimento. Feito isso, é só clicar em salvar. Então, quando for aberto um chamado, ele vai trazer as etapas de acordo com o workflow cadastrado. Então, conforme o meu exemplo, as etapas ficaram como aberto, analisando, resolvendo e resolvido. Como eu cadastrei o meu workflow como complexo, eu tinha definido que quando ele está na etapa de resolvendo, eu não consigo mover ele para aberto novamente. Então, se eu tentar clicar aqui em aberto, ele não vai voltar para essa etapa. Então, eu só posso alterar para analisando, ou eu posso clicar em resolvido. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de configurações do workflow. Eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês ficaram com alguma dúvida, vocês podem acessar o nosso portal de ajuda. Ele fica disponível através do endereço ajuda.acelerato.com. Não deixe de curtir esse vídeo e de se inscrever no nosso canal para acompanhar os próximos vídeos.